Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Que gostoso nós estarmos aqui com a palavra de Deus aberta para saborearmos mais um pouquinho dessa palavra que é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. E hoje eu gostaria de estudar com vocês sobre rejeição. Você já se sentiu rejeitado? Já colocaram você para escanteio, deixaram você de lado? Hoje nós vamos ver um caso extremo de rejeição. Conta-se que Jesus estava andando, com a multidão seguindo a Jesus, e ele falava por meio de parábolas. E lá em Marcos capítulo 4, versículo 35, conta-se que naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse para os discípulos: passemos para outra margem. E quando eles estavam ali no barco, acontece um grande temporal de vento. E esse grande temporal de vento assusta os discípulos. Mas Jesus, ele repreende o vento e diz ao mar: acalma-te, emudece, e o vento se aquietou e fez grande bonança. Em seguida, eles chegam então a outra margem, que é a terra dos Gerazenos ou dos Gadarenos. E ali vem ao seu encontro um homem dos sepulcros. Ele estava ali nos sepulcros, possesso de espírito imundo. Ele vivia ali, não tinha cadeia, não tinha nada que pudesse prender aquele homem. Ele tinha uma força sobre-humana. E ele chega até Jesus e ele então reconhece que Jesus é filho do Deus Altíssimo. E Jesus então repreende aqueles espíritos imundos que habitavam nele, que era uma legião de 6.000. E Jesus manda aqueles espíritos para os porcos, e os porcos então, cerca de 2.000, se precipita do despenhadeiro e para dentro do mar, onde se afogam. Os donos dos porcos, os porqueiros, eles fugiram e anunciaram na cidade e no campo. E o povo então saiu para ver o que acontecera. E Jesus então, no versículo 5 de Marcos capítulo 5, eles olham e vê Jesus e vê o endemoniado. Eles conheciam a história daquele homem. E ele está sentado, equilibrado, vestido em perfeito juízo. E eles então, o povo teme. Eles então pedem a Jesus que Jesus se retire da terra deles, que Jesus retire-se dali. E aquele homem, o ex-endemoniado, ele pede para ir com Jesus. Se Jesus fala: não, você vai para a tua casa, para os teus, conta tudo o que aconteceu, o que o Senhor fez e como teve compaixão de você. Então aquele endemoniado foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Olha só a história, que coisa incrível. Esse homem, ele era rejeitado, afastado da sociedade, da sua família. Era uma causa perdida, todo mundo tinha desistido dele. Isso é o que o diabo faz, Ele tira a paz, tira a dignidade, ele promove brigas, desavenças, distorce valores. Olha só, eles deram mais valores para os porcos do que aquele homem que estava em perfeito juízo. Ocorre uma anestesia, uma indiferença social, não é comigo. E as pessoas, elas se afastam do próximo que está precisando de ajuda. Essa história ensina tanto para mim e para você, Olha só, todos tinham desistido daquele homem, mas Jesus não. Jesus não desistiu, ele atravessa o mar da Galileia, ele sabia que ele ia passar por uma tempestade, sabia que ele ia ser expulso da terra dos Gadarenos, mas ele muda a agenda, ele muda tudo por causa de um homem, um homem possesso de espírito imundo. Que coisa tremenda, não há fundo do poço que o amor de Deus não nos alcance. Deus, ele se importa com cada um de nós, não importa a nossa situação. Deus, ele se importa, ele tem prazer em perdoar, tem prazer com que a gente se volte para ele, não é verdade?
Oh, como Deus é maravilhoso, né? Somos preciosos aos olhos dele, apesar de nós. Eu aprendo isso, aprendo também que a gente deve tomar cuidado com aquilo que é trevas. Não pode haver comunhão entre luz e trevas. Quando nós recebemos Jesus, nós recebemos a luz de Cristo em nós. E não tem comunhão entre luz e trevas. Sabe, muitas pessoas têm entregue seus sentidos, seus olhos às trevas. Parece tão inocente, mas não é. Esses filmes de terror, né? Eles não são nobres, né? Muitas pessoas têm sido atraídas, às vezes por aquilo, feitiçaria, ocultismo, adereços, tatuagens horríveis, né? Que eu já vi, eu acho terrível. Não deixe, né, que isso entre no seu lar. Ora, pede a Deus libertação para você, para o seu lar, daquilo que não é de Deus, daquilo que não é nobre, não é de Deus. Temos que voltar para o Senhor com todo o nosso coração, não é verdade? Deus, ele tem poder contra as trevas, eu aprendo também. O diabo crê, treme e obedece. Diante do Senhor nós temos que ter humildade, alguém diz. E diante do diabo nós temos que ter autoridade. E Jesus, ele devolve dignidade, serenidade, uma nova vida, uma nova história para aquele homem. Jesus acalma não só a tempestade exterior ali onde eles estavam no barco, como a tempestade no coração daquele homem, que é convertido, que é transformado, que é restaurado por inteiro. E Deus está para ele vestes novas, ao invés da vergonha, Deus está para ele dupla honra. Está lá na palavra, né? E ele continua fazendo isso hoje, aqui, agora, né? Transformando pessoas marginalizadas em vasos de honra, restituindo alegria, restituindo esperança, restituindo filhos, né? Um novo casamento, uma nova história. Nós conhecemos um senhor e ele era alcoólico. Ele bebia até cair, a família tinha que ir lá buscá-lo. E um dia ele conheceu Jesus como seu salvador pessoal. E esse homem foi transformado. E ele tinha uma vontade de falar de Jesus. Ele ia nos bares e um dia Leomã disse para ele, Leomã que tinha falado de Jesus para ele, disse, olha, o senhor toma cuidado, né, para não voltar, olha lá. E ele falou, não, eu estou com nojo da bebida, eu quero Jesus, eu quero anunciar para os meus colegas, eu quero contar para eles o que Deus fez na minha vida e que pode fazer na deles também. Olha só que coisa extraordinária. Aquele homem endemoniado que parecia que não tinha futuro, Deus rescata. Esse Senhor, amigo nosso, também Deus resgatou. Esse é o nosso Deus que está atento ao nosso clamor, à nossa voz, ao nosso pedido a Ele, né? Outra coisa que eu aprendo, né? Eu aprendo que todos tinham desistido, menos Jesus. Eu aprendo que eu tenho que ter cuidado com as coisas que não são de Deus, que eu tenho que me afastar delas. Eu aprendo que eu tenho que ter cuidado para não julgar as pessoas. Aquele endemoniado, todo mundo tinha desistido dele, mas ele se torna o primeiro missionário entre os gentios, em Decápolis, né? Ele vai anunciar a palavra de Deus, começa na casa dele, que hoje Decápolis é a Jordânia, e foi o primeiro missionário entre os gentios. Olha que coisa extraordinária, que virada de história, né? E lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, Deus fala para mim e para você, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. O Senhor é que nos aprova, que nos recebe. Que nós possamos nos achegar a Ele com o coração cheio de vontade, de disposição, de servi-lo, de recebê-lo, de obedecê-lo. Amém? A rejeição dos homens não pode interferir no nosso julgamento, na nossa história. Nós devemos ser sensíveis à dor do outro, à luta do outro. Ana Giacomo falou uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim,
sejamos suaves ao entrar no território sagrado do coração do outro. A gente não imagina as dores que já moram lá. Então, que nós sejamos suaves ao entrar no território do coração do outro. Cuidado com o que você fala, né? O outro já tem marcas, já tem cicatrizes. Que possamos, né, ser bálsamo na vida do outro. Não cutucar feridas, né? Que Deus trabalhe no meu e no seu coração, tanto a nós, nobreza, de vontade de ajudar o outro, né? Não te prejudicar, jamais te ofender. Olha, é tanta história, tanta coisa boa que eu aprendo nessa história, né? Eu aprendo que Deus não desiste de nós, eu aprendo que Deus quer você e eu por inteiro, saudável, né? E se você se sente distante de Deus, volta para Ele, volta para Ele. Lá em Apocalipse fala assim: não vos enganeis, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Você está distante. Onde você caiu? Você sabe. Então, peça a Deus para transformar o teu coração. Não desista de buscá-lo, não desista de lutar, não desista de lutar pelos seus sonhos, pela sua família, pelo seu lar, né? Eu sei que muitos têm vivido num limite às vezes, né? Tá sofrendo muito, tá se sentindo rejeitado, tá se sentindo tão triste, né? Desabafo, entrega nas mãos de Deus. Permita que Deus te ajude, né? Coloque na presença de Deus, porque Ele pode mudar a nossa história, pode transformar a nossa história. Não importa a situação que a gente esteja, Deus pode fazer isso. E agindo Deus, né? Quem impedirá? Está lá em Isaías 43, versículo 1. Agindo Deus, quem impedirá? E eu gostaria de finalizar deixando com você esse versículo que diz lá em João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. É o que estava fazendo, né? O inimigo estava fazendo na vida daquele endemoniado. Mas aqui Jesus continua dizendo: eu, Jesus, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É isso que Deus quer oferecer em Jesus Cristo para mim e para você. Que eu e você possamos chegar na presença de Deus e falar: Senhor, trabalha no meu coração, transforma, me lava, me purifica. Chega na presença de Deus com arrependimento, coloque para Ele aquilo que você precisa se libertar e que Deus possa transformar e fazer na tua vida uma nova história. Rejeitado pelo mundo, mas recebido nos braços do Pai. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, muito obrigada pela Tua palavra que é tão rica, Pai. Obrigada por Jesus, porque Ele é o bom pastor que dá a vida por mim e por cada um que me ouve. Pai, que possamos abrir nosso coração, com o coração cheio de arrependimento, de disposição de viver uma nova história. Vai tratando de cada um de nós, Senhor, vai trabalhando, perdoando nossos pecados, meu Deus, e mostrando para nós aquilo que devemos mudar, resolver na nossa vida, Pai, e mostrando para nós, Senhor, uma nova história, um projeto Seu. Nós te pedimos, Senhor, por cada pessoa, Pai, que está nos ouvindo, cada família. Eu sei que muitos têm vivido no limite, com muita dor, com muita luta, Pai, mas o Senhor pode transformar, o Senhor pode fazer de novo. Então entregamos cada vida no Teu altar e te pedimos, Pai, que o Senhor traga, Senhor, pensamentos, Pai, de transformação no cada coração e mude, Pai, para a Tua honra e glória somente, Pai. Nós te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigada por você estar aqui. Um grande abraço. Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.